A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, o Senhor ressuscitou. Aleluia! Ele está vivo, presente no meio de nós. E hoje celebramos com muita alegria a Páscoa do Senhor. Durante este período quaresmal em que nos dedicamos à oração, ao jejum, à penitência, nos preparando para bem celebrar esta Páscoa. No domingo passado, quando iniciamos a Semana Santa com a narração já da Paixão do Senhor no domingo de Ramos, ao celebrarmos esse tríduo pascal na quinta-feira, na sexta-feira, na celebração da Paixão, no sábado santo, a proclamação da Páscoa, e hoje com alegria nós celebramos a Páscoa do Senhor. Ele está vivo, presente no meio de nós. E hoje nós ouvimos a narração do Evangelho de João, no capítulo 20, dos versículos 1 ao 9, onde nos coloca ali o momento em que Maria Madalena vai ao túmulo e encontra vazio. E ela sai em direção a Pedro e vai contar aos discípulos. Pedro, o discípulo amado, vão em direção ao túmulo. E de fato encontram o túmulo vazio. Mas nós vamos entender melhor o Evangelho de hoje, na medida em que nós formos refletindo esse Evangelho que nos traz aqui o momento em que esses discípulos vão e encontram o túmulo vazio. A ressurreição de Jesus, na perspectiva de João, ele coloca de uma forma unitária a paixão e a morte como um único evento salvífico, que é o cumprimento da hora de Jesus, a revelação suprema do amor do Pai no sacrifício do próprio Filho unigênito. Ele que veio por amor a cada um de nós. O evangelista narra os acontecimentos da ressurreição do Senhor para mostrar aqui o nascimento e o desenvolvimento da fé pascal nos discípulos. O evangelista está preocupado em nos mostrar o nascimento e o desenvolvimento da fé pascal dos discípulos. Porque logo no finalzinho da narração do evangelho de hoje, vai dizer que os discípulos ainda não tinham entendido muito bem esses acontecimentos, porque não tinham entendido a Escritura, pois ainda não tinham compreendido conforme a Escritura, que ele devia ressuscitar dos mortos. Aqui nos coloca essa situação. Eles não tinham entendido por completo. O evangelista quer nos mostrar esse nascimento da fé e o desenvolvimento da fé pascal dos discípulos. As aparições que nós iremos perceber nos evangelhos dos próximos domingos têm por finalidade mostrar a compreensão dos discípulos na presença de Cristo ressuscitado na vida da igreja, recebida e assimilada mediante a unção do Espírito Santo. É isso que nós iremos ver a cada domingo neste tempo pascal. E hoje nós nos colocamos diante do acontecimento do túmulo vazio, que constitui um sinal essencial, o fato da ressurreição. Somos convidados, a exemplo de Maria Madalena, Pedro e o discípulo amado João, a nos dirigirmos ao túmulo e constatarmos que de fato Cristo ressuscitou. Porém, devemos ter em mente que a imagem ainda da Sexta-feira Santa, a imagem da Sexta-feira da Paixão, da morte, do fracasso, do sentimento de perda, de vazio, a decepção dos discípulos ainda está muito viva. Eles ainda estão ligados naquele acontecimento. E no primeiro momento, ao verem o sepulcro, ali Maria Madalena, de momento imediato, surge a questão: tiraram o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Maria ficou espantada. Nossa, será que roubaram o corpo do Senhor?
Será que levaram o corpo de Jesus? A reação dela foi de espanto. E, diante dessa realidade, Maria Madalena, vai dizer o Evangelho, sai correndo e vai encontrar Simão Pedro e o outro discípulo amado. E vai dizer para eles: olha, retiraram o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Diante disso, Pedro, ele sai correndo, vai ao encontro, vai ali ao sepulcro, assim como João. E ali o evangelista vai dizer que eles saíram numa pressa tremenda. João, mais jovem, foi na frente. Pedro já um pouco cansado, um pouco ali mais idoso, foi correndo devagar, mas também chegou ao túmulo e viu que de fato o túmulo estava vazio. Mas não somente vazio. O evangelista vai dizer que Pedro viu as faixas de linhas deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado um local à parte. Ali está o detalhe. Maria Madalena viu o túmulo vazio, com a pedra removida, ficou espantada. Nossa, levaram o corpo do Senhor. E foi contar a Pedro. Pedro e João saíram ao encontro de Jesus, foram ao túmulo. E de fato, a pedra estava removida. Viram ali as faixas de linhas no chão. Mas um detalhe, eles viram as faixas enroladas num local à parte. E ali eles tiveram ali uma compreensão primária de que um ladrão não faria isso. Um ladrão não chega, não dobra as roupas e deixa o local organizado, mas sai quebrando tudo. O evangelista João vai dizer que o discípulo amado viu e acreditou. O discípulo amado viu e acreditou. Por isso, diante daquela situação, ele supõe que, de fato, com o sepulcro vazio, diante daqueles acontecimentos, o corpo de Jesus não foi roubado. Aconteceu algo maior. Mas o Evangelho conclui que eles ainda não tinham compreendido por completo, porque ainda não compreendiam a Escritura de que Jesus devia ressuscitar dos mortos. E diante desse acontecimento, da paixão e agora da ressurreição do Senhor, em nossas comunidades ocorre um fenômeno em que muitos participam mais da celebração na sexta-feira do que do sábado santo e, consequentemente, do domingo da Páscoa. Por isso, para muitos há uma identificação maior com a dor, com o sofrimento, do que com a alegria da ressurreição. Porém, aqueles que ficam presos somente na sexta-feira da paixão e não participam da ressurreição do Senhor, permanecem com esse sentimento de vazio, de tristeza, com essa sensação de perda. Mas devemos ter consciência e clareza. O Senhor venceu a morte, Ele passou pela morte, Ele ressuscitou, Ele está vivo. E com esse Evangelho de hoje nos coloca essa situação, que também os discípulos ainda não tinham entendido, mas eles foram lá e perceberam que de fato alguma coisa tinha acontecido. Por isso, o Evangelho de João traz esses elementos simbólicos para nos mostrar ali sobre o fato da ressurreição. Aqui é colocado a madrugada, no primeiro dia da semana. Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada. A madrugada significa um tempo ainda escuro, sem muita clareza. É madrugada na vida de Maria Madalena e dos demais discípulos. Tudo está envolto numa espécie de névoa que recobre seus corações, causada pela vivência da
paixão. Eles vivenciaram o momento da crucificação do Senhor. E o acontecimento foi trágico demais para ser dissipado de imediato. Por isso é preciso um tempo para poder assimilar e entender o que aconteceu. Por isso a primeira percepção, a primeira impressão é de que de fato haviam roubado o corpo do Senhor, porque ainda estavam ali muito vivos aqueles acontecimentos da crucificação do Senhor. Mas, no entanto, a madrugada também tem outro significado. É a aurora de um novo dia que não tardará a despontar. Se é o momento de escuridão, no horizonte começa a despontar os primeiros sinais da aurora, do amanhecer de um novo dia, os sinais da ressurreição, da pedra removida, do túmulo vazio, do lençol colocado ali dobrado. São constatações de um segundo momento, pois se adentra ao túmulo, ou seja, os discípulos vão ao local daquele momento e fazem memória da Escritura. Não entendem por completo, porque ainda não compreenderam a Escritura, mas começam a se lembrar das palavras de Jesus. Se no primeiro momento é de espanto pela perda do corpo do Senhor, o segundo momento é de alegria pela confiança na ressurreição. Maria Madalena, diante daquela situação, saiu às pressas ao encontro de Pedro. Pedro e João, ao ouvirem o que Maria Madalena disse, saiu depressa e foram correndo ao túmulo. Por isso vamos pensar o que se passou na cabeça de Pedro. O seu último momento diante da paixão de Jesus foi negar por 3 vezes. E agora, quando Maria lhe fala, olha, não sabemos onde colocar um corpo do Senhor, não está lá. Pedro sai desesperadamente ao encontro dele. O que se passa na cabeça de Pedro? Meu Deus, neguei o Senhor e agora será que roubaram o corpo dele? Pedro ficou desesperado. Mas depois a situação de tristeza se converte em alegria. A ressurreição nem sempre nos é apresentada com provas que podemos tocar, é um dado de fé. O Evangelho encerra destacando que a resistência no primeiro momento se dá pelo fato de não terem ainda compreendido a Escritura. A compreensão da Escritura suscita verdadeira fé no ressuscitado. E é isso que ouvimos na primeira leitura, em que o próprio Pedro relata, dá testemunho apaixonado da ressurreição de Cristo. A primeira leitura relata as experiências das primeiras comunidades cristãs depois do evento da ressurreição. E Pedro agora sim dá testemunho apaixonado da ressurreição de Jesus. E depois Paulo, a carta aos Colossenses, nos exorta para que possamos buscar as coisas do alto, viver e dar testemunho com palavras e ações das coisas de Deus, das maravilhas de Deus, que Ele ressuscitou dos mortos, está presente em nosso meio. Por isso, aquele que crer não se limita a práticas religiosas vazias, mas anuncia com convicção a ressurreição, que é a razão da nossa fé. Assim, Cristo ressuscitou dos mortos, por sua morte venceu a morte, aos mortos deu a vida. Cristo ressuscitou dos mortos, por sua morte venceu a morte, aos mortos deu a vida. Por isso que o Senhor Jesus nos abençoe cada vez mais, nos ilumine, para que possamos, de fato, sempre continuar evangelizando, anunciando que Cristo está vivo, presente no meio de nós e Ele não nos deixa só. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre.
uma santa e abençoada semana e uma feliz Páscoa.